Fundou Jesus uma igreja? Sim e não. Depende do que se entenda por igreja. A palavra grega eclésia e o vocabulário latino iglesia ocorrem repetidas vezes nos evangelhos. A tradução portuguesa é igreja, mas o que hoje em dia se entende por igreja é algo totalmente diferente do sentido primitivo desta palavra. Igreja é, para nós, uma organização social, hierárquica, com seu chefe humano e com a sua constituição jurídica. Tomás de Aquino define a igreja como uma sociedade perfeita, dotada de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. A igreja, segundo este conceito teológico, desenvolvido desde o IV século, é uma organização estatal cujo funcionamento obedece às mesmas normas de qualquer outro governo. Este é o aspecto jurídico legal da igreja. No Evangelho, porém, a palavra igreja nada tem a ver com este conceito. Todo o Evangelho do Cristo gravita em torno do conceito central do, aspas, reino de Deus, fechar aspas, ou, aspas, reino dos céus, fechar aspas. E esse reino coincide exatamente com o que o Evangelho entende por igreja. Sendo que Jesus falava constantemente do, aspas, reino, fechar aspas. Perguntaram-lhe os discípulos, Mestre, onde está o reino de Deus? Respondeu Jesus, o reino de Deus não vem com observâncias, nem se pode dizer, ei-lo aqui, ei-lo acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Mas é como um tesouro oculto, uma luz debaixo do velador, como uma pérola no fundo do mar. Fechar aspas. O quinto evangelho do apóstolo Tomé, encontrado recentemente no Egito, e já traduzido em todas as línguas, também em português, trata explicitamente deste reino de Deus, no mundo e no homem, desta igreja verdadeira, interna, real, invisível. O mestre nega explicitamente que o reino de Deus possa ser descoberto por meio de observação, que ele tenha localização geográfica e possa apontá-lo a dedo, dizendo, aqui está o reino, acolá está o reino. Depois, resumindo tudo, termina ele, o reino de Deus está dentro de vós. A tradução, aspas, está entre vós, fechar aspas, como se fosse um fenômeno apenas social, é falsa. Tanto o texto grego do primeiro século, como o texto latino posterior dizem, aspas, está dentro de vós, fechar aspas. Isto é, no interior da alma humana. Com isto, nega o mestre que se trate de uma organização social, com sua constituição, seus três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Na Sexta-feira Santa, no Pretório Romano de Jerusalém, Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, perguntou a Jesus se ele era rei. E o acusado respondeu que sim, mas que seu reino não era deste mundo. O reino de Deus existe potencialmente em toda a criatura humana. E o homem tem de se conscientizar e desenvolver este reino. Hoje em dia, o movimento mundial de autoconhecimento e autorrealização não visa outra coisa senão a conscientização do reino de Deus no homem e na vivência de acordo com ele. A verdadeira igreja do Cristo nada tem que ver com organização social ou jurídico-legal. Por que então foi fundada a igreja visível? A igreja visível foi fundada pelos homens, pelos teólogos, e pode coexistir com a igreja invisível, assim como é o corpo e o aspecto material da alma espiritual. Mas seria absurdo dizer que a alma tem cabeça, pernas, braços, etc. A alma, ou essência da igreja,
é o reino interno em cada indivíduo. O corpo ou a experiência da igreja pode ser uma sociedade visível, contanto que esta não procure suplantar aquela, mas vive em plena harmonia com a manifestação visível da igreja invisível. E caso de conflito entre o corpo da igreja e a alma da igreja, devemos abandonar o corpo e afirmar somente a alma. A alma invisível do reino de Deus pode manifestar-se através de vários corpos visíveis, contanto que não haja identificação entre a alma e o corpo, entre o reino interno e a organização externa, sendo que o grosso da humanidade é e sempre foi infantil e espiritualmente imaturo. Apareceu a mensagem metafísica do Cristo em forma de pedagogia infantil, como é toda a teologia. Essa interpretação pedagógica da mensagem cósmica do Cristo é um mal necessário, porque a maior parte da humanidade não está, nem nunca esteve, em condições de compreender, de assimilar o espírito do reino invisível. E é melhor que as massas primitivas tenham uma disciplina pedagógica do que nada. Já no primeiro século escrevia Paulo de Tarso aos cristãos, aspas, aos que, entre vós, são infantes em Cristo, dê-lhes leite para beber, mas aos que são adultos em Cristo, dê-lhes comida sólida, fechar aspas, ponto. 20 séculos não foram suficientes para que muitas dessas crianças se tornassem adultas em espírito. A evolução vai com passos mínimos em espaços máximos. Infelizmente, muitos chefes cristãos têm interesse social, político e financeiro em manter a cristandade no seu estágio infantil de obediência cega, porque nenhum chefe pode governar homens espiritualmente adultos. A adultez espiritual é autônoma e autodeterminante e não obedece servilmente a ordens heteronomas. Se toda a cristandade estivesse espiritualmente adulta, não havia necessidade da existência de uma igreja visível, porque a igreja é essencialmente invisível. O reino de Deus dentro do homem. Na razão direta que crescer a cristocracia, descrescerá a clerocracia. E, quando a cristocracia tiver atingido 100, a clerocracia descerá a 0. Parece que João, no Apocalipse, previu esta cristocracia triunfante quando escrevia, aspas, haverá um novo céu e uma nova terra, e o reino de Deus será proclamado sobre a face da terra. Fechar aspas, ponto. Os chefes espirituais podem e devem ser orientadores do povo, setas indicadoras ao longo do caminho, mas não intermediários entre o homem e Deus. Mas, para ser orientador e guia para os outros, deve o homem ter realizado em si mesmo o reino de Deus. Do contrário, será um guia cego guiando outros cegos. Não basta dizer e fazer, é necessário ser, em espírito e verdade, aquilo que recomendamos aos outros. Trecho do livro Que vos parece do Cristo? Editora Alvorada, Huberto Roden.